Eu já ouvi muita gente falando, eu não voto no Boulos porque eu tenho medo, porque ele é socialista. Mas será que as pessoas sabem o que é ser socialista? Bom, para tentar esclarecer um pouco o que é ser socialista, eu trago aqui um vídeo antigo do Boulos, num programa que ele tinha no YouTube, que ele tem ainda no YouTube chamado Café com Boulos, que ele pode esclarecer um pouquinho o que de fato é este ser socialista. Vamos assistir? Talvez você seja socialista e ainda não saiba disso. Em tempos de bolsonarismo, ser socialista virou uma espécie de xingamento. No outro Café com Bolos, eu fiz um desafio para essa turma e perguntei onde o capitalismo deu certo. Estados Unidos, Europa, Ásia, qualquer um que dê um giro pelo mundo capitalista vai encontrar crise e aumento da desigualdade. Mas e o socialismo? O que significa, afinal, ser socialista? E aí, você tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A imagem que tentam vender pra gente é que socialismo significa uma sociedade com pouca coisa em que todo mundo tem que dividir tudo. É a famosa No caso, quem tenta vender essa imagem do socialismo como algo ruim são os próprios capitalistas, né? São os detentores do capital, os donos do dinheiro. Eles tentam mostrar que uma sociedade igualitária, uma sociedade em que não existe uma distinção tão grande entre a riqueza e a pobreza, é ruim. É claro que é ruim. Para eles é ruim porque eles perderiam boa parte, né, dos seus privilégios que eles têm na sociedade. conversa de que no socialismo vai ter 5 famílias morando na sua casa, você vai ter que dividir sua roupa, seu prato de comida. Bom, no capitalismo já tem 5 pessoas morando no mesmo quintal. Aliás, às vezes muito mais que 5, né? Em cidades grandes como São Paulo, nós temos aí esses pequenos lofts que estão sendo feitos, nome bonitinho, né? Loft, que não passa de predinhos que são com corredores estreitos. Você tem 8, 10 apartamentos nesse corredor estreito de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados. Então, de fato, você divide a sua casa com 8, 10 famílias também no capitalismo. Que por aí vai. Ser socialista não significa. Também no capitalismo não, porque no socialismo, nos países que tiveram experiências socialistas, isso não acontecia. Significa defender a pobreza ou tirar o pouco que as pessoas conquistaram. Ao contrário, ser socialista é defender a distribuição das riquezas. E é, acima de tudo, defender a construção de um novo modelo de sociedade com outros valores. Eu vou falar aqui de 4 valores. É uma coisa que é importante dizer, né? Porque assim, quando existia a polarização do mundo, né, entre socialismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos, de fato, a renda dos cidadãos dos países socialistas ela era menor em comparação aos países capitalistas. Porém, os países socialistas ofereciam serviços que os países capitalistas não ofereciam. Então, assim, educação e saúde de qualidade, segurança urbana de qualidade. Então você não precisaria se preocupar com isso, você não precisaria gastar com isso, porque o Estado já oferecia esses serviços e com qualidade, coisa que os países capitalistas nunca ofereceram, sobretudo para os mais pobres. Que eu considero essenciais para definir o que é socialismo. Primeiro, a defesa da vida acima do lucro. Para nós, socialistas, o que é essencial para a vida das pessoas não pode ser mercadoria. Água, saúde, educação são bens comuns, não podem ser somente para quem tem como pagar. Nos Estados O problema é que, assim, água, saúde, educação, principalmente água, energia elétrica, foram entregues para a mão de poucos, né? Esses serviços, eles ficaram precarizados. Pega o exemplo da Enel em São Paulo, serviço extremamente precarizado, aumento no valor, nos custos desses serviços e aumento dos lucros para aqueles que detêm ações das empresas. Enquanto isso, o povo, ele se lasca. Estados Unidos, por exemplo, o governo vai disponibilizar agora os testes para o coronavírus. Mas quem for infectado e não tiver plano de saúde... Só para temporalizar, esse vídeo ele é de 4 anos atrás, então era o momento em que a pandemia ainda estava no índice de contágio muito grande nos Estados Unidos, que ele vai trazer o exemplo. O número de mortes estava muito acelerado. O dinheiro para arcar com os custos de tratamento vai ficar à mercê da doença. É justo que o lucro dos planos de saúde esteja acima da vida de milhões de pessoas, ainda mais numa epidemia como essa? Se você é contra isso, você também tem um pouco de socialista.
Outro caso exemplar são os crimes da Vale, em Mariana e Brumadinho. A empresa sabia que havia risco de rompimento das barragens, mas mesmo assim manteve a mineração funcionando. O resultado foram 300 pessoas mortas e um dano social e ambiental irreparável. Nós estamos E como eles têm também assim articulações, né? As indenizações elas demoram anos, que dificilmente quem sofreu a perda de sua casa, né? A perda da sua vida, a perda dos seus familiares, vai conseguir ter alguma reparação. Bom, reparação emocional não vai ter mesmo, né? Mas ao menos uma reparação material. falando que o valor do capitalismo como modelo de sociedade é colocar um lucro acima da vida das pessoas. Se você olha como funciona o sistema capitalista, você defende o sistema capitalista, quando você defende que se libere 400 agrotóxicos em um ano no Brasil, em nome do lucro de uma empresa do agronegócio, mesmo isso prejudicando a saúde das pessoas, você está defendendo o lucro acima da vida. Quando você defende que essa mesma empresa possa desmatar sem parar a Amazônia para expandir a fronteira agrícola para ter lucro, você está defendendo o lucro acima da vida. Então, assim, são coisas concretas, que a pessoa pode até não saber que ela tem esse valor, mas ao defender esse sistema social, na prática, ela está defendendo o lucro acima da vida. O segundo valor do socialismo é a defesa da igualdade. Igualdade não quer dizer que todo mundo deve ser idêntico, padronizado, mas que cada um tenha a oportunidade de ser aquilo que quiser. O contrário da igualdade não é a diferença, é a desigualdade. Vale ressaltar que hoje, né, a gente tem como missão buscar esta igualdade a partir do princípio da equidade. O que significa o princípio da equidade? Você tratar pessoas diferentes, tratar pessoas de formas diferentes para que todos consigam atingir os mesmos objetivos. Então, assim, situações, políticas de Estado que garantam o mínimo para alguns que não têm nada, eles poderiam, então, servir como base para que este consiga alguma coisa ou tente buscar uma equiparação de alguma situação. Vamos citar, por exemplo, a política de cotas raciais ou sociais nas universidades, as políticas de complementação de renda, como Bolsa Família, e entre outros. Ele busca tirar aquela pessoa de uma situação de extrema necessidade, que está muito distante da média, da maioria da população, para tentar fazer com que ela consiga ter o mínimo necessário para poder seguir num princípio em que ela possa se desenvolver cada vez mais. Nós defendemos um mundo igual, não importa o seu gênero, se homem, mulher, cis ou trans. Um mundo igual, não importa a sua raça, se branco ou negro. Um mundo com igualdade na distribuição de riquezas e nas oportunidades para cada um. O capitalismo vem de uma ideia falsa de meritocracia. É como se fosse uma corrida de 100 metros em que uma minoria privilegiada sai 80 metros na frente. Você acha que quem ganha nessas circunstâncias ganhou por mérito próprio ou porque se beneficiou da desigualdade? Um terceiro valor do socialismo é a defesa da democracia. Mas uma democracia. E isso é importante, porque quando falam de socialismo, todo mundo fala ditadura socialista. Existiram no mundo algumas experiências ditatoriais que, de fato, elas foram inspiradas nos ideais marxistas, socialistas e por aí vai. Mas esse tipo de ditaduras também existiram inspiradas em valores liberais. Então, assim, não é a forma de governo que determina o tipo de sistema que vai ser desenvolvido. Por quê? Existem partidos socialistas democráticos que governam nações há anos. Vide o caso da Finlândia, por exemplo, Nova Zelândia, né, em que os partidos socialistas governam esses países, ou governaram por algum tempo, e isso não se traduziu em ditaduras, né? E os princípios socialistas, eles estão em consonância estrita aos princípios democráticos. Não existe socialismo sem democracia. Democracia de verdade, em que as pessoas possam definir os rumos do país. A gente foi acostumado com a ideia de que democracia se resume a apertar um botão de 2 em 2 anos para escolher o presidente, o deputado, Princípios liberais de democracia é esse. Você convoca a população só para escolher o deputado, o prefeito e o presidente. Depois cada um vai para sua casa e faça o que quiser. Perfeito. Isso é muito importante. Mas a democracia não pode ser apenas no dia da eleição.
Ainda mais quando o poder econômico interfere nas eleições, financiando campanhas, com seus lobbies, com disparos de fake news nas redes sociais e acaba, de fato, definindo quem vão ser os governantes. As pessoas têm que participar das grandes decisões políticas, com plebiscitos, referendos e formas de controle social sobre os governos. Democracia tem que significar participação. E o quarto valor do socialismo é a solidariedade. No capitalismo, funciona a lógica do cada um por si. Como a lei da selva, vence o mais forte. No caso, os mais ricos. Os mais pobres são eliminados. E o governo acaba cumprindo a função de garantir através da força que uma minoria vence. Ser socialista é defender que o Estado garanta direitos e oportunidades iguais para todos. E isso se baseia no princípio da solidariedade. A galera do Estado mínimo, eles acham que assim, se você derrubar o Estado fizer funções mínimas, todos vão conseguir ter as mesmas condições. Mentira! Porque assim, se você tem um Estado mínimo, aqueles que controlam o Estado, que são os detentores do capital, é que vão ter o controle total da sociedade. Quando você tem um Estado forte, este Estado ele pode minimizar ou pelo menos disputar o poder com esses detentores do capital, esses detentores, né, dos sistemas econômicos. As pessoas da classe média, até das classes médias altas, da classe baixa, das classes menos favorecidas, né, média baixa, eles deveriam ter o Estado como um suporte para eventuais crises. Porque, assim, essas pessoas são vulneráveis à crise. Quem não é vulnerável à crise são 5% mais ricos. Esses realmente não são. Esses podem... esses têm dinheiro para gerações e gerações. Partiu disso, filho. Se a gente não tem um estado de bem-estar social, numa situação de crise, nós somos os primeiros a enfrentar, nós somos os primeiros a ter problemas com essa crise. Solidariedade não é sinônimo daquele tipo de evento de caridade, de milionários que se vendem como bonzinhos com os pobres. É olhar para a necessidade de cada um e construir uma sociedade onde haja igualdade e cooperação entre todos. Ser solidário é sentir o sofrimento dos outros como se fosse seu e agir para mudar essa realidade. Solidariedade é a empatia ativa. Solidariedade é você sentir a dor das pessoas, ter essa capacidade da empatia, que é a base, mas você ir além. Você não só sentir, depois fechar o vidro do seu carro e tocar a tua vida. É você agir. Esses são valores importantes do socialismo. Mas aí vem a pergunta de sempre, e muitas vezes com razão. Isso é muito bonito e tal, mas o que é de verdade esse modelo socialista? Presta atenção, então, que eu vou falar agora de 3 pilares desse novo modelo de sociedade. Socialismo é o controle social dos recursos naturais e econômicos. A gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento. Quando os recursos Controle social, ou seja, esse controle pertence à sociedade, pertence a todos. Os recursos naturais não podem ser privatizados. Os recursos naturais não podem pertencer a uma elite, pertencer a poucas pessoas, porque senão eles vão ter o controle social eles vão ter o controle desses meios naturais e vão acabar tendo o controle de toda a sociedade. Imagina uma empresa privada, como agora é a Sabesp, se eles resolvem aumentar o valor da conta de água lá em cima, como a Enel fez quando foi privatizada. As pessoas mais vulneráveis elas não vão ter condição de usufruir de um bem básico que é a água. Controle de nascentes, controle de sistemas energéticos como a Petrobras, elas não podem estar na mão de poucos. Elas têm que ter um controle social, um controle da sociedade, estar nas mãos da sociedade brasileira. Naturais estão a serviço do lucro. A gente vê o agronegócio devastando florestas, envenenando nossa comida com agrotóxicos e poluindo os rios. A mineração predatória matando e destruindo. É um modelo que assassina o futuro. Quando os meios de produção da economia estão nas mãos apenas de grandes proprietários privados,
é o interesse deles que prevalece. Por isso é que o mundo produz mais comida do que o necessário para alimentar todos. E ainda assim, a gente tem 820 milhões de pessoas que passam fome. Por isso, o 1% mais rico tem mais renda e patrimônio que todos nós juntos, os 99%. O modelo que trouxe a gente até aqui, com os maiores níveis de desigualdade da história, é o neoliberalismo, inaugurado pela Margaret Thatcher no Reino Unido nos anos 80. Há 30 anos, eles disseram que a solução era privatizar tudo. Hoje, 83% da população britânica é a favor da nacionalização do serviço de abastecimento de água. Então, o que existia até então era o estado de bem-estar social, em que serviços essenciais eles estavam sob o controle do Estado. A Margaret Thatcher ela entra como primeira-ministra na década de 80 e manda privatizar tudo. E dá besteira. Porque hoje, um dos piores sistemas de abastecimento de água da Europa é o inglês. Por isso que 83% dos britânicos eles são a favor da estatização do fornecimento de água no Reino Unido. 37% da eletricidade e do gás. E outros 76% defendem a nacionalização do transporte ferroviário. O Estado mínimo não funcionou e virou uma bomba relógio social. Mesmo assim, tem quem queira repetir essa experiência por aqui. Socialismo é defender um modelo que preserve o meio ambiente e garanta a vida das próximas gerações. Um modelo em que a propriedade dos grandes meios de produção, principalmente nos setores estratégicos da economia, seja da sociedade, não de meia dúzia de bilionários. É defender que a economia esteja a serviço das pessoas, não o contrário. O segundo pilar do modelo socialista é que o Estado garanta direitos, não privilégios. Os governos, hoje, em quase todo o mundo, servem de verdade a uma minoria de privilegiados, que pagam menos impostos, recebem muitos benefícios e controlam as decisões políticas. No Brasil, nós temos aí a classe média que paga 27% de imposto de renda e você tem 1% mais rico que até pouco tempo atrás não pagava nada dos seus rendimentos que estavam em offshores. Então, quer dizer, essa ideia de Haddad, Taxad, ela veio porque o ministro da Economia ele passou a taxar essas offshores em 8%. É pouco, né? É melhor do que nada, como eles não pagavam nada, mas ainda é pouco, porque eu pago 27%, outros pagam, outras pessoas da classe média pagam 27%, enquanto isso a gente acha que o problema são os mais vulneráveis e não esse 1% mais rico, esse 2% mais rico que não pagam imposto algum. Grandes corporações, os bancos, o chamado mercado. No mundo todo, em nome do mercado, eles têm atacado o direito dos trabalhadores, aposentadorias e acabado com serviços públicos como saúde e educação. Falam que o Estado precisa ser mínimo, mas na hora do aperto, das crises capitalistas, eles querem um Estado máximo para salvar os seus lucros. Ser socialista é defender que o Estado seja um instrumento de igualdade social, que garanta direitos e combata privilégios. É defender saúde, educação, moradia para todos, com recursos públicos. É defender que quem tem mais pague a maior parte da conta, e não o contrário. Impostos sobre grandes fortunas, sobre os bancos e as grandes heranças. Para quem dizia que isso era coisa do passado, onde menos esperavam. O Brasil é o país que menos paga imposto por herança. Na Itália, esse imposto é de 49%. Se nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 27% ou 30%. E no Brasil, é 4%. Então, quer dizer, mais uma vez, os privilegiados brasileiros são os mais ricos. O socialismo renasceu com força. Bernie Sanders tem mobilizado milhões de pessoas nos Estados Unidos, coração do capitalismo mundial, em defesa dessas ideias e de um novo modelo de sociedade. E o terceiro pilar do modelo socialista é o poder popular. Ser socialista é defender que o povo decida, que se organize nos seus bairros, no seu trabalho, que faça assembleias e conselhos. E que esses espaços de poder popular sejam deliberativos
de verdade. Que o povo mobilizado defina os rumos. Que ele não seja massa de manobra de tiozão do Zap, que ele não seja massa de manobra de grandes corporações financeiras que mandam eles para a rua para quebrar o Congresso Nacional e ficar preso por 17 anos. De sua própria vida. Aqui no Brasil, a gente já teve experiência de conselhos e assembleias de definição de orçamento nos bairros, mas foram em pequena escala e logo interrompidas pelos privilegiados. É uma democracia participativa, onde a gente não é chamado só para eleger representantes, que muitas vezes, depois que eleito, fazem o contrário do que prometeram. Socialismo é o poder nas mãos do povo. Esse é o socialismo que nós acreditamos. Cada vez mais, no mundo todo, o capitalismo mostra sua incapacidade de resolver os problemas do povo. Cada vez mais, no mundo todo, o socialismo se reinventa como uma alternativa para o futuro da humanidade. Vida ou lucro? Solidariedade ou cada um por si? Igualdade ou concentração de riquezas? Direitos ou privilégios? Se você concorda com esses valores e com essas ideias, você é, como nós, um socialista. Para fazer. E aí, você é um socialista e não sabe, né? Sou o professor Vinícius, esse é a Alternativa Progressista. Dê um like aí se gostou e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.